Abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, como temos feito até aqui. Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ver do versículo 13 até o versículo 17. Marcos 12, 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Por que não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de poder ouvir, poder abrir e poder ter acesso a ela. Nós te pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero que os irmãos imaginem esse cenário desse momento exato que Jesus está aqui. Jerusalém estava cheia, é a semana de Páscoa. Peregrinos vieram de toda parte do Império Romano para celebrar a libertação que Deus deu a Israel séculos antes. Mas agora a situação ela é irônica. Porque Israel celebra a libertação, mas eles estão vivendo sob o domínio de Roma. Soldados patrulham a rua, estandartes romanos tremulam sobre a cidade. No templo, o lugar que deveria ser o centro da adoração a Deus, é o clima de tensão. Nos últimos dias, um homem da Galileia entrou ali e virou tudo de cabeça para baixo. Ele expulsou os cambistas, ele confrontou os líderes religiosos, ele contou parábolas que expunham a corrupção espiritual da liderança, como a gente viu no domingo passado. Esse homem a gente sabe muito bem quem é. É o nosso mestre, o nosso Senhor servo, é Jesus. O Senhor servo da nossa série do Evangelho de Marcos. Os líderes, eles já decidiram o que deveriam fazer com esse homem. Esse homem deveria morrer, mas há um grande problema. O povo estava encantado com Jesus. Então eles mudam de estratégia. Em vez de confrontar direto, ele agora arruma uma emboscada, uma forma de pegar Jesus errando, equivocado, para que assim o povo agora pudesse se voltar contra ele também, e eles pudessem fazer o que quiser com Jesus. E Marcos nos diz que enviaram até Jesus dois tipos de pessoas. Dois tipos de grupos improváveis que jamais estariam juntos. Um eram os fariseus e outros eram os herodianos. Esses grupos normalmente discordavam de quase tudo, mas agora eles se juntam com um objetivo em comum, que é derrubar Jesus. Eles se aproximam com palavras suaves, eles fazem elogios para Jesus, dizendo assim: sabemos que você é verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Mas por trás daquela aparência religiosa de louvor ao Senhor, o que na verdade eles queriam era arrumar uma armadilha mortal. Então vem a pergunta. Uma pergunta que aparentemente é bastante simples. Uma pergunta sobre impostos. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas por trás dessa pergunta existe um plano que a gente precisa entender muito bem o que é que eles queriam. Porque imagine só, se Jesus dissesse sim, aquele povo que já estava oprimido pelo domínio romano ia ficar muito irritado e iria abandonar Jesus, iria rejeitar Jesus.
Se ele dissesse não, Roma poderia ter o argumento perfeito para poder prendê-lo, porque ele estava se rebelando contra o poderio de Roma. A pergunta, ela é de uma certa forma política, mas o que está em jogo, meus irmãos, a gente vai ver que é muito maior. Não é apenas dinheiro, é sobre a autoridade, é sobre uma lealdade. E a pergunta que atravessa a história humana é: quem governa a nossa vida? Roma, nós mesmos ou Deus? E é a resposta de Jesus naquele momento. Não apenas quebra essa armadilha que aqueles fariseus e herodianos queriam armar contra ele, mas ela estabelece um princípio que vai moldar não somente aquele povo que estava ouvindo, mas também a nossa forma de ver, a como nós devemos crer, não somente aquilo que a gente pode ver como fé, não somente aquilo sobre o poder, mas também o que vai ver, o que nós vamos perceber, o que molda a sociedade já há mais de 2000 anos. Por isso que hoje a gente vai ver como esse Senhor, servo, responde essa pergunta. E a pergunta que fica na nossa mente nessa noite não é mais sobre se nós devemos pagar impostos. O que nós devemos levar no nosso coração é a quem pertence a nossa vida. E a gente vai ver os primeiros versículos e nós vamos ver a hipocrisia que tenta capturar o Senhor. No versículo 13 até o versículo 15. Olhe comigo o texto. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13, versículo 15. E enviaram Jesus, alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me o denário para que eu veja. Quando a gente olha esses primeiros versículos, a gente vê que a intenção de Marcos aqui é mostrando claramente que eles não estavam indo para poder aprender com Jesus, mas que eles vêm capturar, eles vêm armar uma armadilha para Cristo, para Jesus. E a palavra usada por Marcos carrega a ideia exatamente de caçar, de prender alguém em uma armadilha. Não é uma conversa honesta, é uma emboscada. Sabe aquele tipo de pergunta que quando alguém faz para nós, que demonstra talvez o interesse de querer aprender, mas que na verdade quer armar uma armadilha ou só quer justificar suas próprias ações? Ou então quer fazer algo para poder usar contra você mesmo? Era exatamente isso que esses homens estavam fazendo. E aí a gente pode perceber exatamente aquilo que a gente viu na introdução. Dois grupos de pessoas, fariseus e herodianos. Os fariseus, eles eram profundamente religiosos. Eles eram defensores rigorosos da lei, mas eles eram críticos ao domínio romano. Já os herodianos, por outro lado, eram aliados da dinastia de Herodes Antipas. E eles cooperavam politicamente com Roma. Em circunstâncias normais, esses grupos jamais iriam caminhar juntos. E é interessante isso, porque se a gente pensa no nosso Brasil, é como se a gente juntasse o partido de Lula e o partido de Bolsonaro, e eles agora estão juntos, planejando algo para o bem deles mesmos. Quando a gente olha essa junção, a gente pode perceber, não vê coisa boa daí. Porque esse grupo não se junta. Por que será que eles estão se juntando? E a gente pode perceber, infelizmente, que no nosso país essa realidade é muito presente. A gente vai olhar mesmo os últimos acontecimentos, um aumento do próprio salário, todos eles estavam juntos para poder votar a favor. Interessante, não é? Aqui era algo muito pior. Esses homens de grupos políticos opostos, eles estavam se juntando para poder ir de contra Jesus, para poder arrumar esse emboscado. Então, a hostilidade contra Jesus cria uma aliança improvável. A história da igreja mostra que isso acontece frequentemente. Quando Cristo confronta o coração humano, diferenças ideológicas se tornam secundárias e pessoas muito diferentes se unem para preservar os seus próprios interesses.
Como diz Riley, comentando sobre esse texto, ele fala assim: homens podem discordar em muitas coisas, mas frequentemente eles se unem quando o objetivo é resistir à verdade de Deus. Isso já nos revela algo importante sobre o coração humano. Na maioria das vezes, a gente pensa a oposição a Cristo como sendo algo somente, às vezes, como se fosse intelectual, uma batalha de ideias. Mas na maioria das vezes, quando a gente olha o embate sobre a relação com Cristo, normalmente ela vai para o campo moral e para o campo espiritual. Porque Jesus, na sua vida, no seu ministério, no seu evangelho, na sua palavra, ameaça estruturas de poder. Porque Jesus expõe a religiosidade vazia. Jesus confronta o orgulho humano. E por isso eles olham para aquele homem como sendo uma ameaça verdadeira. Olhe como eles vêm chegando até Jesus. Eles não vêm mais confrontando, condenando, como o versículo 14 diz para a gente. Mestre, sabemos que é verdadeiro, que não te deixa levar pelas opiniões de ninguém. Aqui, meus irmãos, é uma sequência de elogios. Eles reconhecem que Jesus fala a verdade, que ele não se deixa se intimidar, que ele ensina o caminho de Deus. E o curioso é que isso tudo é realmente verdade. Jesus é exatamente isso. Jesus não teme a homens. Jesus realmente ensina o caminho de Deus. Jesus, ele é realmente verdadeiro. Mas aqui essas palavras, elas não são usadas para louvar ao Senhor. Não são usadas para engrandecer o nome de Cristo, mas elas estão sendo usadas para manipular. Elas estão usadas para poder exatamente montar essa armadilha. Eles não estão confessando a fé. E aqui que a palavra de Deus chama isso de hipocrisia, que é usar uma linguagem espiritual, enquanto o coração está distante de Deus. E no texto, no versículo 15, diz assim: mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, Jesus vê o que ninguém mais vê. E se você ter atentado o Evangelho de Marcos, ele está recheado disso. Cristo é aquele que não se surpreende com as ações humanas. Cristo, ele não é pego de surpresa com nada, nem com aquilo que nós podemos ver, nem aquilo que está guardado no coração. Porque, como a gente sabe muito bem, o Evangelho de Marcos, ele tem um propósito maravilhoso, que é revelar a Cristo, não somente aquele como sendo Filho de Deus, humilde, mas revelando Cristo como sendo o próprio Deus. E aqui, mais uma vez, Cristo, ele enxerga além das palavras. Ele discerne o coração dos homens. E isso é algo que atravessava todo o ministério de Jesus. Vamos lembrar de alguns acontecimentos. Ele vê Natanael. Lembra onde Natanael estava? Debaixo da figueira. E quando ele encontra com aquele homem, ele diz: eu lhe vi embaixo da figueira. Ele conhece a história da mulher samaritana. Ele sabe o que há no coração do jovem rico. E como diz no Evangelho de João, ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso significa que nós e ninguém tem como enganar o Senhor. Podemos impressionar as pessoas. Podemos impressionar comunidades religiosas, podemos impressionar nas redes sociais, mas nós não temos como enganar o Senhor. E aqui surge uma pergunta que é muito importante, porque a grande tentação da religiosidade é se acostumar com a linguagem de fé, mas sem se render verdadeiramente a Deus em fé. Esses homens sabiam falar corretamente sobre Jesus, mas não estavam dispostos a submeter a ele. E essa é a tentação real para qualquer pessoa que vive próxima da igreja. É uma tentação que muitas vezes nós podemos correr, meus irmãos. É muitas vezes algo que muitas vezes pode tocar no nosso coração e querer fingir que estamos bem com o Senhor, mas na verdade o nosso coração está distante de Deus. É quando muitas vezes nós abrimos nossa boca, confessamos a Deus, louvamos ao Senhor, fingimos uma reverência, uma religiosidade, mas lá no nosso coração existem coisas que o Senhor precisa transformar, moldar. Nós já não temos mais uma relação verdadeira com Deus. Por isso que Isaías, ele diz algo muito marcante para aquele povo e que ecoa para nós também. Este povo me honra com lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Antes mesmo da pergunta de César aparecer, Marcos já nos mostra o verdadeiro problema da cena. Não é política, não é o imposto, mas é o coração daqueles homens. E o coração humano, quando confrontado por Cristo, frequentemente pode responder somente com duas estratégias. Ou se rende, ou então tenta capturar o Senhor, ou tenta prender o Senhor. Os fariseus e herodianos, como a gente bem sabe, eles escolheram a segunda. Eles não quiseram ouvir Jesus. Eles queriam, na verdade, silenciar Jesus. E essa tentativa continua acontecendo em todas as épocas. Mas como a gente sabe, de forma maravilhosa, Cristo continua edificando a sua igreja. E não tem como atrapalhar isso. É um movimento do próprio Senhor. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê que ele continua confrontando os ídolos culturais, morais ou espirituais. E a reação humana tende a ser a mesma. Não ouvir, mas tenta querer neutralizar, tenta querer sufocar, tenta querer silenciar a voz do Evangelho. Mas não tem como. Porque muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas talvez estejam achando o que os fariseus e herodianos estavam pensando, achando que eles estavam conduzindo a conversa, achando que eles estavam conduzindo aquela situação. Mas, na verdade, quando a gente olha de forma precisa esse texto, quem governa essa cena inteira é o Senhor que está diante deles. Em poucos instantes, com a simples moeda nas mãos, Jesus transforma essa armadilha em uma das declarações mais profundas sobre Deus, o governo e a vida humana em toda a Escritura. E é isso que a gente vai ver agora, o segundo movimento, que está no começo do capítulo 15 em diante, que diz assim: mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. O versículo 16 diz: eles trouxeram e Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: de César. Depois da bajulação vem uma pergunta. E eles estão chegando, e agora eles chegam ao verdadeiro objetivo. Quando eles perguntam no final do versículo 14: é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos pagar ou não pagar? À primeira vista, parece uma pergunta sobre impostos. Mas naquele contexto era uma questão muito explosiva, era uma questão muito séria. O tributo mencionado aqui era o chamado imposto per capita, pago diretamente ao imperador romano. Era um valor pequeno, mas era extremamente simbólico. Todo judeu adulto precisava pagá-lo. E o pagamento era feito com uma moeda específica, que era o denário romano. Essa moeda carregava, de um lado, a imagem do imperador. Na época de Jesus, o imperador era Tibério, Herodes, né? E do outro lado era César, né? Tibério César. E outro lado da moeda estava o rosto dele. No outro lado, a inscrição afirmava algo que era como assim: filho do divino Augusto. Para o judeu fiel às escrituras, aquilo era profundamente ofensivo. Primeiro porque a lei de Êxodo, a gente tem lido, né, a Bíblia toda, a gente já passou por Êxodo, proíbe imagens e caráter religioso. Ninguém poderia trazer para si, ou nem querer uma adoração, ou ninguém poderia adorar outro senão a Deus. Segundo, porque aquela moeda proclamava algo muito sério, colocando o imperador como um título de divino. Então, cada vez que o judeu pagava esse imposto, ele sentia o peso dessa dominação romana. Era como dizer assim: vocês estão sob a nossa autoridade. E alguns grupos judeus, resistiam ferozmente a isso. Não pagavam de forma nenhuma. E entre eles estava iniciado um grupo que se levantava contra esse movimento, que ensinava que pagar tributo a Roma era uma forma de negar a soberania de Deus sobre Israel. Por isso a pergunta ela não era neutra. Por isso essa pergunta não era simples assim, mas era uma armadilha cuidadosamente construída. Lembra da origem dessa palavra? Era a ideia de caçar, era a ideia de bolar uma ideia, uma estratégia para poder pegar alguém na armadilha. Se Jesus respondesse sim,
dizendo que era correto, muitos judeus iriam ver alguém que se acomodava ao domínio pagão. Sua popularidade entre o povo iria cair drasticamente. E pior ainda, eles iriam desconsiderar totalmente Jesus como sendo o Messias de Deus. Mas se Jesus dissesse não, a situação ficaria ainda mais perigosa. Porque ele poderia ser acusado diante das autoridades romanas de incitar rebelião. E Roma nunca tolerou alguém ou movimento que ameaçasse a sua autoridade. Quando surgia pessoas que se titulavam como algum poder, alguma autoridade, eles já olhavam com vista grossas e já ameaçavam, já prendiam. Ou seja, a pergunta era uma tentativa de colocar Jesus contra o povo, ou então contra o império. Eles queriam forçá-la a Jesus a escolher um lado. Mas a gente olha para essa pergunta e percebe e vê algo muito importante, porque revela uma suposição muito comum na história humana. A ideia de que a fé ela precisa ser reduzida a uma esfera privada, separada da realidade pública. Na prática, eles estão dizendo, como se fosse, Jesus, me diga qual é o limite da fé. Até onde Deus pode ir? E aonde começa o domínio de César? Essa pergunta continua viva hoje. Em todas as culturas existe a pressão para que a fé ela permaneça sempre restrita a certos espaços. A fé ela precisa estar sempre contida em um espaço, na igreja, na sua vida devocional, ou então no seu próprio interior de consciência. Isso aí é coisa sua. Mas na vida pública, não. Não na cultura, não nas estruturas sociais. Só que quando fazemos isso, reduzimos a Deus a um território pequeno. E a Bíblia nunca apresenta Deus dessa forma. Pelo contrário, desde o início da Escritura, mostra o Senhor que é apresentado, o Rei sobre toda a criação. É como o Salmo que a gente leu no começo do culto, Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela se contém. Isso significa, meus irmãos, que nenhuma esfera da vida humana existe fora da autoridade de Deus. Nem o templo, nem o mercado, nem o governo, nem a política, tudo pertence ao Senhor. Por isso que a gente pode lembrar e trazer uma frase que eu não sei se os irmãos já ouviram, eu acredito que sim, que é uma frase muito famosa de Abraham Kuyper, que diz assim: não há um único centímetro quadrado em toda a existência humana sobre o qual Cristo não declare, é meu. Mas perceba algo importante. Jesus não responde essa armadilha com um discurso político. Ele não propõe uma grande revolução. Ele não convoca um movimento nacionalista. Ele também não reduz a fé a algo puramente privado. Em vez disso, ele responde com a sabedoria, que desmonta completamente essa armadilha que aqueles caras queriam fazer. Ele diz assim: traga uma moeda para mim. É nesse momento que a cena muda completamente. Porque aquela pequena moeda nas mãos de Jesus revela algo muito maior do que uma discussão sobre impostos. Ela revela a quem pertence a nossa vida. E agora a gente vai para esse último movimento, a sabedoria que revela a verdadeira lealdade. Eu queria ler mais uma vez, do versículo 15, agora até o final do texto, que diz assim: mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou: de quem é essa figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. Agora, Jesus pega essa moeda, que era algo muito comum no comércio da cidade, e você imagina essa situação. É até interessante, porque provavelmente já estava um grande grupo de pessoas, esses caras questionando Jesus, e Jesus para tudo e diz: me dá uma moeda aí, por favor. Né? Jesus ele é maravilhoso, porque uma das melhores formas de a gente poder perceber e aprender é quando nós visualizamos o ensinamento. E Jesus ele faz exatamente isso. E ele pega essa moeda e ele faz uma pergunta simples: de quem é essa imagem? E de quem é esta inscrição? E eles respondem: de César. A resposta para todos parece
muito óbvia, mas Jesus ele está conduzindo para algo que ele quer ensinar de forma bastante profunda. Porque vem uma frase que certamente a gente escuta tanto no meio religioso como em qualquer canto que se trate sobre imposto, sobre dinheiro, que é essa frase: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto diz que todos ficaram admirados. Quando a gente percebe essa frase curta de Jesus, ele faz três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, Jesus ele acaba com a armadilha daqueles homens. Segundo, estabelece um princípio para a vida pública. E terceiro, Jesus ele expõe o verdadeiro problema espiritual daqueles homens. Porque quando a gente olha aqui o que Jesus faz, Jesus reconhece que o governo civil ele possui uma autoridade legítima. A moeda traz a imagem de César. Ela faz parte do sistema econômico e administrativo do império. Portanto, pagar tributo não é uma traição a Deus. É simplesmente reconhecer que existe ali uma estrutura civil que organiza a sociedade. Quando a gente lembra do texto que a gente leu anteriormente, a mensagem, nós podemos perceber que ensina que as autoridades existem para manter uma ordem e punir o mal. O cristianismo, o movimento de Cristo, nunca foi uma anarquia. Seguidores de Cristo, eles são chamados a viver como cidadãos responsáveis. Eles pagam impostos, eles respeitam a lei, eles buscam o bem comum. Mas a resposta de Jesus, ela não para aí. Na mesma frase, ele estabelece um limite claro para o poder do Estado. Ele não diz, deem tudo a César. Ele diz, deem a César o que é de César. Essa expressão muda tudo, porque ele afirma o poder do Estado, afirma que o poder do Estado, do imperador, do império, ele é real, mas ele não é absoluto. César pode governar territórios, pode organizar sistemas civis, pode cobrar impostos, mas César jamais pode exigir aquilo que pertence somente a Deus. Ele não pode governar a consciência, ele não pode receber adoração, ele não pode reivindicar a lealdade última do coração humano. Isso se tornaria, essa frase de Jesus, esse ensinamento de Jesus, uma marca distintiva em toda a caminhada da humanidade. Porque quando a gente lembra da história mais antigas, no mundo antigo, imperadores frequentemente exigiam culto. Mas os cristãos diziam algo muito simples e profundamente revolucionário para aquele momento. Respeitamos o imperador, oramos pelo imperador, mas só adoramos a Deus. Por isso, muitos cristãos foram perseguidos no Império Romano. Muitos cristãos foram levados ao Coliseu. Muitos cristãos foram mortos, porque eles não se sujeitavam a essa adoração a um imperador. Eles não eram rebeldes políticos. Eles eram pessoas cuja lealdade final jamais poderia ser controlada pelo Estado. Mas existe ainda uma terceira camada na resposta de Jesus. A moeda tinha uma imagem de César. Por isso, em certo sentido, pertencia a César. Mas todo judeu que ouvia Jesus naquele momento sabia de algo a mais que Jesus estava trazendo ali. E também é algo que também Jesus quer trazer a mais para nós essa noite. Nos leva ao princípio de todas as coisas. Quando a gente olha para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aprendemos que todo ser humano, ele foi criado à imagem do nosso Deus. Então, a lógica da resposta de Jesus conduz inevitavelmente a outra pergunta. Se a moeda tem a imagem de César, a pergunta que podemos fazer é: quem carrega a imagem de Deus? A resposta é muito simples: somos nós. Nós somos criados para poder refletir a imagem do nosso Criador. Mesmo que a queda tenha manchado essa imagem, nós não perdemos completamente. E glória a Deus por isso. Porque quando nós compreendemos isso,
nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa existência, o nosso coração precisa refletir a quem pertencemos. Jesus, ele quer mostrar para nós e nos levar a reconhecer a quem verdadeiramente pertencemos. Os líderes religiosos ali estavam preocupados com as moedas, mas estavam ignorando algo muito mais importante. Eles não estavam entregando a sua vida a Deus. Eles estavam discutindo sobre César, mas rejeitavam o próprio Filho de Deus que estava diante deles. E aqui nós podemos ver o peso que esse texto traz. Porque todos nós entregamos algo a alguém. Algumas pessoas entregam a sua vida ao poder. Outras entregam a sua vida, entregam a si ao dinheiro. Outros ainda entregam para ter a aprovação humana, a aprovação das pessoas. Outros têm entregado a sua vida aos seus próprios desejos. Mas Jesus, ele quer nos lembrar algo importante e fundamental. Se nós carregamos a imagem de Deus, a nossa vida, ela pertence a Deus. Não apenas uma parte, não apenas durante o domingo, não apenas em momentos religiosos, mas em todos os momentos, em todos os lugares, para onde a gente for, aonde a gente estiver, nós não somos mais nossos, mas pertencemos a Deus. Nossa mente, nossas decisões, nosso trabalho, nossa família, nossa vida pública e nossa vida privada, tudo pertence ao Senhor. Essa pergunta silenciosa, ela ecoa nesse texto. Não é apenas você paga imposto, mas a pergunta que Cristo traz para nós é: a quem pertence a sua vida? E diante dessa pergunta, todos nós precisamos com sinceridade se colocar diante de Deus e se questionar diante do Senhor. E se questionar verdadeiramente, se quebrantar verdadeiramente, confrontar verdadeiramente o coração e a nossa mente. A quem nós pertencemos? Quem pertence o nosso coração? Esse texto nos ajuda a pensar com sobriedade sobre um tema que frequentemente gera tensão entre cristãos e a vida política e o papel do Estado. E Jesus, ele quer nos ensinar algo profundamente equilibrado. E aqui eu gostaria de trazer algumas lições para nós, para lidar com esses temas que são tão difíceis. Por um lado, ele reconhece que existe uma esfera legítima de vida pública. O governo existe, a organização da sociedade existe. A vida política, ela faz parte da realidade humana. Mas Jesus também deixa claro que essa esfera não é absoluta. César tem limites. Existe algo que não pertence a César. Existe algo que pertence somente a Deus. E isso muda a maneira como nós, como cristãos, lidamos com a política. Primeiro, precisamos reconhecer algo importante. Cristãos, todos nós podemos ter opiniões diferentes sobre como o Estado deve funcionar. Podemos discordar sobre políticas públicas. Nós podemos discordar sobre partidos políticos, sobre candidatos. Essas diferenças não são necessariamente problemas, meus irmãos. O verdadeiro problema aparece quando a política começa a ocupar o lugar que pertence a Deus. Aí sim o problema existe. Quando o nosso coração já não mais adora a Deus, mas agora adora a César. Quando nós levamos em consideração ser mais importante aquilo que o nosso irmão pensa politicamente do que a quem ele pertence. Quando nossa esperança passa a estar em projeto humano. Quando nossa identidade passa a ser definida por um posicionamento político. Quando nossa comunhão cristã começa a ser quebrada por disputas ideológicas. Jesus nos lembra de algo muito maior do que César. Existe o reino de Deus. Ao longo da história, sempre que a gente vê a religião e o poder político se confundem institucionalmente, os resultados, eles foram muito ruins. Porque a gente começa a perceber que imperadores buscam o título divino,
querem adoração e querem estar acima do próprio Deus. Querem nortear o que se deve crer, como se deve pensar, e o que se deve ler, como se deve estudar a própria palavra. A igreja, quando isso aconteceu, a igreja ela perde a sua voz profética. O evangelho ele se torna instrumentalizado e o testemunho cristão fica comprometido. Por isso, a igreja ela não existe para governar o Estado. Mas isso não significa que o cristão deve viver alheio ao mundo. Muito pelo contrário, nós como cristãos devemos viver na sociedade, trabalhando, votando, participando de conversas públicas, buscando a justiça. E se algum cristão, algum irmão é chamado também para ser político, que ele vá para a glória de Deus, para poder fazer o bem, para poder glorificar a Deus, para poder trazer leis justas. Mas nós devemos fazer tudo isso como pessoas que pertencem a outro reino e não a esse reino dessa terra. Porque nós carregamos, meus irmãos, uma identidade muito maior. Nós pertencemos a Cristo. Pertencer a Cristo é muito maior do que qualquer ideologia, qualquer partido, qualquer coisa. Essas coisas elas viram pequenos detalhes diante do que é ser verdadeiramente cristão. Porque quando nós somos verdadeiramente cristãos, aí sim a sociedade sente. Aí sim o nosso irmão que está do lado percebe o que é o amor do Senhor. Aí sim nós começamos a evangelizar. Nós se desgastamos e nos gastamos em falar sobre o Senhor, em evangelizar, em orar, em se dedicar ao Senhor. E isso deve moldar diretamente a maneira como nós nos posicionamos. Especialmente em tempos como o nossos. Nós vamos viver daqui a pouco o período de eleição. E quando cada vez mais que vai se aproximando, as conversas elas vão ficar mais intensas. É inevitável. E esse texto nos chama a examinar algo mais profundo do que as nossas opiniões. Esse texto nos chama a examinar o nosso coração. O que lhe move a defender aquilo que você defende? Quando você conversa com alguém que pensa diferente, qual é o seu verdadeiro objetivo? É provar que você está certo? É vencer um debate? É fazer aquela pessoa mudar de opinião política? Ou é que Cristo seja conhecido, amado e honrado? Porque no final das contas, meus irmãos, se você olhar friamente para a palavra de Deus e perceber exatamente aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, o maior problema do mundo, ele não é político. O maior problema do mundo é espiritual. É o pecado que existe no coração humano. Nenhuma eleição pode redimir o coração humano. Nenhuma ideologia pode reconciliar pecadores com Deus. A verdadeira esperança do mundo é Jesus Cristo. Por isso, a pergunta que esse texto deixa para nós não é apenas sobre César. César é só um detalhe. Mas a pergunta é: a quem pertencemos? Quem governa o nosso coração? Quem define a nossa esperança? Quem molda a nossa vida? Se carregamos a imagem de Deus, então nossa vida pertence a Deus. E a grande oração da vida cristã que nós devemos fazer diariamente é: Senhor, que a imagem de Cristo seja formada e seja forjada diariamente em nós. Que as nossas palavras, nossas decisões, nossas conversas, nossas posições revelem cada vez mais o caráter daquele que nos salvou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, que dá sentido à nossa vida, que faz o nosso coração pulsar, sentir, desejar aquilo que Deus deseja, amar aquilo que Deus ama, para que o nome dele seja conhecido, glorificado e honrado acima de todas as coisas. Porque no fim da história, todos os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Cristo
permanecerá para todo sempre. Que o Senhor, Ele possa reinar desde já em toda a nossa vida, em todas as nossas ações, em toda a nossa existência, para a glória do Senhor. Porque a gente pode lembrar daquilo que as crianças estão aprendendo no nosso departamento infantil, que é o nosso breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Que assim seja na nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, porque, ó Deus, apesar de nós temos a tua imagem, ó Deus, em nós. E que privilégio nós temos, ó Pai. Mas, ó Deus, nós sabemos também que o nosso pecado, que o pecado que entrou no mundo, afetou essa imagem. Mas glória a Deus, porque isso não foi totalmente destituído, não foi tirado, mas nós temos o privilégio, ó Deus, de refletir o Senhor, de glorificar o Senhor. Nós podemos fazer isso, ó Deus, agora de forma mais ativa, porque Jesus se entregou por nós, morreu por nós, nos salvou. E agora o Senhor habita também dentro de nós através do Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo nos encha, que o Espírito nos conduza, que o Espírito nos guie, que o Espírito nos ajude a mortificar a nossa carne. Porque assim, ó Deus, a imagem do Senhor estará sendo cada vez mais refletida através de nós. E assim o teu nome será glorificado através das nossas vidas. Senhor, nos ajuda a não perder tempo com besteiras, com discussões tolas, mas nos ajuda, Deus, a olhar para aquilo que realmente pode salvar, transformar a realidade humana, que é a realidade do pecado. Nos ajuda, Deus, a nos dedicar cada vez mais na evangelização, a proclamar o teu evangelho, a viver para a tua glória. Que o Senhor nos dê sabedoria ao lidar com as conversas difíceis, que muitas vezes nos quer trazer somente para essa realidade desse mundo que é passageiro. Mas, ó Pai, ainda que a gente seja cidadão desse mundo, o que molda, o que direciona a nossa vida é a nossa identidade do céu. Porque nós somos, ó Deus, desde já participantes do teu reino. Então, ó Deus, nos ajuda a viver como sendo cidadãos desse reino, para que possamos glorificar mais o Senhor, para que possamos, ó Deus, tratar o nosso coração e para que diariamente possamos viver como verdadeiramente pertencentes a Ti. Nos ajuda, Deus, porque muitas vezes não é tão fácil, mas, ó Deus, se o Senhor nos ajudar, nos encher com o teu Espírito, que o Senhor possa nos conduzir a ter atitudes práticas diante disso. Se dedicar mais à leitura da palavra, em oração, em comunhão com nossos irmãos, a ler mais aquilo que edifica o nosso coração, com coisas que vêm do alto, a ouvir não somente notícias desse mundo, mas também se dedicar a ouvir coisas que preenche, que nos lembra do Senhor, que molda o nosso coração para ser mais parecido contigo, que molda a nossa vida a amar mais o Senhor, e não somente para viver imersos às coisas difíceis desse mundo. Porque, ó Deus, quando fizermos isso, quando nos depararmos com as coisas difíceis, certamente seremos mais sábios, falaremos com mais prudência, glorificaremos mais o Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.